Bem-vindo a mais um episódio do Avenida Brasil Podcast. Muito bem-vindo. Tudo passa por aqui. Meu nome é Wendel Bernardes. E Glaucio Carvani. E a gente quer lembrar pra você que a gente tem lá nossas redes sociais pra você dar aquele pulo maneiro lá. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter pra você ficar por dentro de tudo aquilo que rola nas nossas redes e também lá na nossa plataforma, aliás, lá na nossa, não comprei o YouTube ainda, lá na nossa página. Rapaz, essa é a nossa parte, né? Meu Essa aí Deus, seria bom, né? Dá um pulinho lá no YouTube, ativa as notificações, clica no sininho, curte pra você receber o nosso material em primeira mão, beleza? Isso aí, curte lá, pessoal. É isso aí. Então, o nosso tema hoje é muito legal, cara, também, porque a gente nunca tem temas ruins, né? Sim, a gente sempre começa falando, nosso tema é muito legal. É verdade, esse cara. tema hoje é muito chato, eu não queria falar isso, mas o Glaucio me forçou. Eu te obriguei, né? A gente nunca faz isso, né? E esse tema que a gente tem agora é carreira. E é um tema muito em voga, cara, porque se você nesse momento tá aí, sei lá, terminando o teu ensino, a tua faculdade e tá projetando pra onde você vai, ou se você é uma pessoa mais madura, você pensa em carreira, né? Você tem a sua carreira, quer ter ou pensa nessa realidade. Sim, e sempre há tempo pra mudar, né, cara? Assim, ou seja, você pode começar com um tipo de carreira e não necessariamente você é obrigado a ficar ali, né? Você tem aí o mercado mudando o tempo todo. Uhum. É muito amplo. Eu lembro que há um tempo atrás, assim, muito tempo atrás, uma pessoa que se dava bem na carreira era aquela pessoa que entrava numa empresa molequinho, sei lá, como boy, né, não sei, como porteiro, enfim, e ia subindo, né, de etapas, ia fazendo processos seletivos, e aí o cara ficava 20, 30, 40 anos numa empresa e se aposentava ali. É verdade, cara. E assim, na década de 80, eu via isso com muita facilidade, assim, as pessoas, não, fulano começou como office boy no banco e hoje é o presidente do banco, né, é diretor no banco, né, eu tenho o meu tio que trabalhou numa empresa que era, na década de 80, era uma sumidade, que era a Mesbla. Ele começou como office boy, né? Certo. E também chegou a cargo de gerência. Certo. E o meu tio também, o Rodney, né? Que esse era o Newton. O Rodney também entrou na Telerge. Caraca. Como office boy, né? E também adquiriu o cargo de gerência. Né? Depois de formado, conseguiu atuar na área administrativa, né, de gestão dentro da Telerge. Então isso era uma coisa muito comum, pelo menos do que eu estava sempre vendo ali, né? E isso era uma coisa que era até bem vista, né? Não, o cara que saía e ficava pulando de empresa em empresa, como antigamente se dizia, não era nem muito bem visto. Mas a questão é que mudou esse conceito hoje, absolutamente. O RH, né, pegava a carteira do cara e via assim, 6 meses em tal lugar, né, 2 meses em outro. Então esse cara não presta, não. Essa avaliação, né? Esse tempinho curtinho, eu acho que ainda hoje não é muito bem visto. Mas o fato de você ficar 5 anos numa empresa, 3 anos na outra e tal, hoje em dia é visto até como experiência, né? Sim. Que você tem experiências em empresas diferentes, de repente dentro de uma mesma área ou em áreas similares, né? E é até bem visto, porque você é um profissional com mais qualificação, talvez, de mercado. Certo. E assim, sempre fica aquela pergunta, né? O que define, né, o desejo de uma carreira, né? O que te fez decidir por uma carreira, né? Antigamente se falava muito, não, quero ser astronauta, quero ser né, cientista, a gente sempre tinha essas coisas, bombeiro, né? E hoje a gente tem as pessoas, parece que estão meio perdidas com relação a essa decisão, né? Então acaba mudando muito sem um determinado objetivo, mas assim, tá valendo. O importante é se encontrar. O mais importante é se encontrar dentro do que gosta de fazer, né? E que esteja satisfeito com o salário que recebe. Porque não adianta a pessoa querer uma carreira que o salário é baixo, né? Por mais que ela ame fazer aquilo, ela não vai
né, se tornar uma sumidade, ganhando muito, fazendo aquilo que de fato gosta. É um pouco disso, né? Até porque é uma experiência pessoal que eu tive. E tem a ver com o mercado também. Você que tá ouvindo a gente agora, antigamente, não sei se ainda existe hoje, talvez exista, o conceito de que se você faz um determinado tipo de coisa e ganha pouco, você é um péssimo profissional. Isso não é verdade, isso tem a ver com o mercado. Sim. Às vezes você é um grande profissional naquilo que você faz, mas o mercado está inflacionado, não está pagando bem, não está te dando o retorno que você precisa, o retorno necessário, né? Você tem família ou não, enfim, você tem projetos. E aí, às vezes, o mercado não te dá prêmios, né? Não te valoriza, Não te né? valoriza por aquilo que você é. E aí, isso, em algum momento, isso foi visto de uma forma muito pejorativa. Sim. Eu acho que também fica o questionamento. Será que essa é a hora de mudar? Né? Que foi exatamente a experiência que eu tive. Certo. Né? Eu atuei durante 16 anos na área de arte, né? na área da música. Eu era músico, né? Toquei para algumas pessoas interessantes, pessoas famosas, não de classe A, mas eram pessoas famosas. E em determinado momento da minha vida eu senti que eu não ia alcançar, né, aquilo que eu esperava financeiramente. E eu tomei uma decisão depois dos 30 anos de idade em mudar, né? Fiz uma faculdade na área voltada para a área de tecnologia, né? Comecei a atuar como desenvolvedor e aí criei toda uma trajetória, né, dentro disso. Atuando com tecnologia, onde, assim, adoro música até hoje, toco com alguns amigos, mas não tenho mais pretensões profissionais disso, a não ser, assim, até porque eu gosto muito do que eu faço. Músico você nunca vai deixar de ser, né, cara? Sim. Você vai ser músico a vida inteira porque a música te pegou e é uma coisa que transcende o fato de ganhar dinheiro ou não com esse projeto, né? Exato. E assim, cara, eu tive nesse período também amigos meus, né, que deixaram de ser músicos. Inclusive tem uma lembrança de um caso, né, em que um amigo, ele era bem mais velho do que eu. Sim. E a gente tocava junto e era um cara que tocava muito bem, mas era um cara também inibido, ele não tinha aquela mesma desenvoltura que eu tinha de comunicação. Certo. Né? E chegou um determinado momento em que ele não tinha mais como... ele não estava... Já estava com uma certa idade, ele não conseguia romper, né, aquilo que o impedia, né, de atuar profissionalmente. E aí, cara, eu me lembro que ele foi na minha casa, né, e me chamou. E aí eu ouvi ele assim com a cara meio amargurada e tal. Eu falei, pô, cara, o que foi que aconteceu? Aí ele pegou assim, cara, eu não vou mais ser músico. E eu lembro disso até com um pouco de emoção, né? Eu tô vendo. E ele pegou e chorou no meu ombro. Né? E aí, cara, eu ouvia as palavras dele, ele chorando ali, não quis nem incentivar ou fazer qualquer coisa que fizesse com que ele deixasse aquela decisão, porque eu sabia o quanto era difícil. Eu tô ligado. Sabe, um mercado onde tem muita gente boa, muito músico bom. Sem dúvida. Né? Principalmente no Brasil. Né? Exato. E ele, sabe, deixou de ser, né? Ele ainda toca, mas não profissionalmente. O cara procurou uma carreira, né? Se casou, tem filhas, né? Tem filhos. E hoje tá feliz, cara. Vivendo mas, a vida, né? Assim, a carreira que ele tinha decidido inicialmente foi o que mais amargurou a vida dele toda, assim, ele, sabe, fez com que ele se tornasse uma pessoa triste, porque quando ele estava alcançando aquele objetivo, sim, acontecia alguma coisa e voltava a estacar zero, e era aquela situação, sabe, e essa lembrança, quando eu tenho, eu sabe, me emociona, sabe? Mas é de emocionar mesmo, porque na verdade a gente sempre associa o fato de você trocar de carreira, como você ir para uma outra carreira, como o afogamento, né? O final dos teus sonhos, né? Exato, cara, exato. E na verdade, assim, é só uma mudança de tática, né? Pois é, porque o sonho da gente é ser realizado, né? E às vezes a gente fantasia muito, eu quero ser ator, atriz, cantor, escritor, não sei, que são áreas mais ligadas para a área das artes, e é um mercado muito concorrido,
E aí, nem sempre... Se bem que hoje em dia a gente é multimídia, né? E existem mídias incríveis hoje que você pode executar a sua arte sem necessariamente estar tocando no rádio ou na TV. Sim. Estamos falando, por exemplo, se fosse no tempo de hoje, se fosse a minha vida musical hoje, eu tenho, né, eu vejo novos, essa galera nova, né, atuando aí, já gravando seus vídeos, sabe, fazendo aulas online. Cara, hoje é possível, mas estou falando da década de 90 e um pouco no final da década de 80, em que a música, por exemplo, estava na mão de gravadoras. Sim, só, né? De gravadoras. Exato, ou seja, você, para ser músico de um determinado artista, você tinha que pertencer àquela gravadora. Então, era um nicho muito fechado. Até tinha os artistas independentes, mas eles eram caras muito segregados, né? Era o cara que não conseguia divulgar muito o trabalho dele. Ele ficava meio que, sei lá, era aquela persona não grata. Não toca no rádio, não toca em lugar nenhum. E aí fica restrito aos shows que ele fazia, quando conseguia fechar um show, né? Exato, e o cachê também não era lá grande coisa e tal. Mas a gente sempre via como uma oportunidade para que alguém nos visse tocando, né, gostasse do nosso trabalho e indicasse para alguém que fosse famoso. E assim por diante. Isso é muito comum, e a gente tá falando da área das artes, mas isso é muito mais amplo, né? Talvez não seja a área das artes, mas você tá nesse momento aí agora ouvindo isso e lembrando de alguma outra área tecnológica, comercial, enfim, que você nesse momento tá almejando. Quando eu era moleque, eu era meio que aquele cara que queria fazer um pouco de tudo, né? Sim. E aí, por conta disso, eu trabalhei em rádio, né? Eu trabalhei em rádio de 17 até os 21, 22, mais ou menos. Eu casei, eu era ainda locutor nessa época. E eu queria escrever. E aí, eu tenho um livro escrito e tal, tá lançado e tudo mais. E eu queria fazer tudo, né? E aí veio a onda dos blogs, eu fui blogueiro. E aí, sabe, é aquela questão que tu fala assim, pô, vou fazer de tudo um pouco. E aí também sempre por ter envolvimento com música, sempre cantei e tal. E aí rolou também a oportunidade de fazer alguma coisa nesse âmbito também, no âmbito da música, profissionalmente, mas a minha inserção foi mais curta que a sua, eu acho. Sim. A gente até tocou junto, tivemos alguns projetos musicais juntos e tal. Mas aí quando a gente foi cada um pro seu caminho, a gente... A minha trajetória foi muito curta, porque nesse momento em que as coisas começaram a acontecer, eu já era pai ou meu filho estava para nascer já. E aí era aquele negócio que eu falava, cara, ou eu vou continuar investindo em um sonho que pode ou não acontecer, e aí daqui a pouco é mais uma boca, né, cara? Verdade. E tem que dar de comer, cara. E tem que dar de comer, porque criança come muito. A despesa é alta. Alta demais. Milhares de fraldas. E aí, enfim, rolou de eu ir para uma outra área. E aí, inicialmente, eu comecei com uma área mais pro âmbito comercial, né? E aí foi muito interessante construir casa com isso. Sabe, vivi dignamente durante muito tempo nessa área. E essa área também, essa área comercial, essa área de representação, teve um momento também que secou. Sim. E aí acabou. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? A música não deu certo, o rádio não deu certo, a literatura... Vocês têm que se reinventar, né? Era a reinvenção da reinvenção. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí foi mais ou menos isso que aconteceu com você. Eu falei, voltei a estudar. Sim. E aí eu voltei eu fui fazer faculdade, e aí ao mesmo tempo fazia faculdade, cursos técnicos, cursos de extensão, eu fiz tudo ao mesmo tempo, no período de um ano e meio. Foi pedreira. Final de semana, na rede social, né? Final de semana o pessoal colocava foto, tipo praia e não sei o que, eu colocava minha foto na sala de aula. É isso aí, era desse nível. E aí tinha uma prima minha que falou assim, cara, vem aqui em casa, você não tem tempo mais pra vir aqui. Todo final de semana eu vejo você desse nível. Nível então, mesmo. A minha virada de chave foi muito semelhante, né? Porque no final da década de 90 ali, já os 2000, né? Quando começou aquela parada do apagão, né?
que o Brasil não tinha sustentabilidade energética para manter, né, as cidades e tal, e tava tendo aqueles apagões, então shows foram cancelados. Nesse período eu tocava por uma dupla sertaneja de Minas, ou seja, foi vários shows cancelados, o estúdio só tava atuando, né, com artistas de nome para fazer gravações. E aí, cara, eu fiquei numa situação sem trabalho, sem tocar para ninguém, sabe, sem fazer nada, nenhuma atividade. Vou abrir um parêntese aqui, não sei se vocês sabem, mas ser músico é muito caro. Exato. Ainda que você seja autodidata, que você tenha aprendido sozinho, que é mais ou menos o teu caso e o meu caso também. Você não fez curso de nada, eu também não fiz. E assim, mas assim, manter um equipamento decente pra você subir no palco, pra você tocar, pra você gravar com as pessoas, é um absurdo de caro. Exato, e o retorno não vem rápido. Não vem. É um investimento alto com retorno a longo prazo, né? A longo se vier, né? Exato. E aí, cara, eu fiquei numa situação em que eu não conseguia trabalho. Meu irmão mais velho, o Samir, ele trabalhava na Carioca Engenharia. Aí arrumou pra mim uma vaga de apontador, cara, de obra, porque eu tava numa situação que eu tava precisando. Não era casado, não tava casado, né? Mas eu tava acostumado em ter a minha grana ali, né? Independência, né? A minha independência, exato. E aí eu comecei a trabalhar com obra, né, com a área de construção civil, né, até me apaixonei por engenharia civil. Eu falei, cara, eu vou fazer engenharia, né, mas por lidar muito com o estúdio, eu lidava muito com tecnologia, com software e com gravação, essas coisas todas. Com a parte técnica. Eu comecei a ter muita paixão por computador. Entendi. E aí, quando eu deixei de atuar na Carioca, eu comecei a atuar, né, com manutenção de computadores. Depois eu fui para administração de servidor Linux, que depois comecei a lidar com Linux. E quando eu fui ver, eu falei assim, cara, vou fazer uma faculdade de engenharia com ênfase em computação. Engenharia elétrica com ênfase em computação. Que foi o que... eu tinha um amigo meu, Júnior, que já fazia esse curso. E, cara, eu comecei a atuar dentro disso. E quando eu comecei a faculdade, eu já estava programando. Isso foi a minha salvação, porque quando eu me casei, no final de 2005, eu já estava com uma atuação dentro desse mercado, e isso me manteve, né, até os dias de hoje. Cara, eu lembro de uma cena ótima, que eu cheguei assim eu fui te visitar, e aí você tava em casa, eu acho, bobearam no final de semana. E aí, quando eu fui lá pra baixo e tal, pra ir pra tua casa, você tava, assim, com vários computadores em volta. E eu acho que você tava montando um servidor, se não me engano. Era uma parada dessa. E aí você tinha vários, eu olhava em volta e falava assim, mano, por onde eu vou entrar aqui nessa teoria, cara? E aí foi aquela... Eu lembro que nossos amigos em comum ficavam... zoando, falava assim, o Glaucio agora faz o quê? O Glaucio agora é Java, é uma religião nova que o cara cara, eu adoro isso. Buscando, o Deus dele agora é um Deus polinésio. E eu lembro que foi muito isso e tal, e me parece que foi um bom investimento pra você. Sim, foi, cara, foi. Eu me lembro que eu me desfiz de uma boa parte do equipamento que eu tinha musical pra investir, né, em cursos, porque assim, pessoal, não tem segredo, né? Mudanças e obter uma carreira de sucesso é baseado em estudo. É isso aí. Tem que estar estudando, tem que estar se reciclando, tem que estar mantendo a hype do conhecimento lá em cima. E, cara... O céu é só cocô de cachorro e chuva. Exato. Né? Cocô de cachorro ou de pombo? Mas... Fumei um negócio louco aqui agora. Cocô de pombo. O que o cachorro tá fazendo no céu, cara? É o Krypto, o cão voador, o cachorro do Superman. Tá certo, aí faz sentido. Mas eu entendia isso já da época da música, né? Ou seja, a música me fez entender o seguinte, que eu tinha que ser muito bom, eu tinha que me dedicar 8 horas, eu tinha que estudar frases de grandes guitarristas, tirar música.
Eu só peguei essa energia e levei pra área... Só transferiu. Pra essa área nova de atuação. Porque o que é? Você é isso, entendeu? Exato. E aí, que é uma frase que eu uso hoje. Aquilo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Exato, É cara. aquele negócio, se você for vendedor de bala no trem, cara, você vai fazer com a mesma intensidade do que você faria se fosse um popstar da guitarra, tá ligado? É Exato. por aí. Sabe, eu acho que é isso aí. Então, e aí quando você começa a ver os frutos, né, de reconhecimento profissional, né, convites para poder falar, palestrar sobre tecnologia, Legal. e você vê, cara, que, pô, fez sentido. Eu entendo. todo esse investimento, né? Hoje, graças a Deus, a parte do equipamento musical que eu tenho, pra mim, não pra um profissional, mas é muito boa, sabe? Eu tenho meu equipamento, não toco pra ninguém e ninguém me pagou pra poder ter esses equipamentos, né? Ninguém da música, né? Eu obtive através do meu trabalho nessa área tecnológica. E esse eu acho que é essa mudança de carreira, né? Olhar para uma oportunidade, olhar para as carreiras, né? Quando falavam, né, eu via, né, no início de 2003, né, que falava que a área tecnológica, né, tem pouca mão de obra e tem muita demanda. E pessoal, eu vou falar para vocês como hoje, né, como arquiteto, trabalho numa empresa que está crescendo muito, que é a Sensidia, existe ainda muita necessidade. Então, de mão de obra aqui no Brasil, tá? E nós brasileiros temos uma facilidade de dar nó em pingo d'água. Então, assim, sabe, procurem aí ver, né? E na área tecnológica não é só computador, sabe? Tem várias oportunidades aí abertas para quem consegue entender de negócio, para quem consegue enxergar fluxo de negócio, ou até para ser desenvolvedor mesmo. Existem várias opções aí, né? E essa é a minha contribuição que eu deixo aí para vocês, né? Não, e é sempre importante. Eu acho que uma das coisas que você precisa ter profissionalmente, isso acaba abrangendo outras áreas da sua vida, é estar sempre curioso e estar sempre disposto a aprender alguma coisa. Sim. Só pegando esse gancho, eu tava ainda nessa área comercial que acabou, né? E aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Fazendo faculdade, vários certificados e diplomas debaixo do braço, e aí veio aquela crise de 2015, né? Sim. E aí eu falei, você é louco, como é que eu vou conseguir achar mercado pra área que eu quero desenvolver? E aí não rolou, eu fiquei 1 ano e alguma coisa tampando buraco com a grana que eu recebia, e já tinha 2 filhos na época, né? E aí, você imagina, aquilo que já era ruim ficou assustador. Como é que você tenebroso, cuida cara, de 2 filhos numa realidade dessa? E aí apareceu o call center na minha vida. E eu falei assim, você é louco, vai rolar? E tudo aquilo que eu conhecia de call center era aquilo que eu via nos vídeos dos Portas dos Fundos. Eu tinha um preconceito danado. E aí eu entrei numa das maiores empresas de call center do Brasil, e é uma multinacional. Fiquei lá por 4 anos e eu fiz essa escadinha, aquela que a gente falou no começo, que entrava pela porta da frente e ia subindo. Eu fiz exatamente essa escadinha aí. Tive muita experiência, é um setor que eu não entendia que era o meu setor, mas no momento em que eu estive lá, fiz o meu melhor e tenho um carinho muito grande tanto pela empresa quanto as pessoas que ficaram. E aí, num determinado momento, começa a aparecer um podcast na vida. Eu falo, cara, quanto mais coisas podem aparecer? Então eu acho que tá sempre com um olhar apurado para aquilo que tá para acontecer é importantíssimo, porque eu não imaginava que lá atrás, quando eu era moleque, tinha 17 anos, isso aí faz muito tempo, eu enxergava em preto e branco nessa época ainda. E com 17 anos, eu tô com 46 hoje, que eu trabalhava em rádio e eu viria fazer um programa que é, sei lá, o neto do rádio, que é o podcast, né? Sim, sim. E, sabe, eu acho que toda experiência agrega, tudo é enriquecedor. E aí, de repente, nesse momento, você tá se perguntando, eu fiz enfermagem e sou advogado. E aí você fala, pô, a enfermagem vai, sabe, servirá para quê na minha vida? Cara, vai servir pro olhar e em algum momento vai servir para algum outro projeto futuro. Exato, cara. A experiência que eu tive na música, né, me ajudou muito no setor de tecnologia. Aí.
Então, assim, né, essa parte de ser desinibido... Sem vergonha. Ser sem vergonha, obrigado. Né? A parte de comunicação, a parte de entendimento lógico também, porque a música é uma matemática também, é uma linguagem, né, que você tanto tem ela escrita, né, quanto ela ouvida. Então, isso me ajudou muito a conseguir entender um software codificado e ele sendo executado. São dois instantes diferentes, igual música, né? É isso aí. E foi uma experiência que só agregou, só somou, né? Eu não tenho arrependimento nenhum, né, de ter passado o tempo que eu passei na música. Não foi perda de tempo. Não foi perda de tempo. Eu acho que tudo colaborou. Tudo coopera. É isso aí, cara. Eu acho que você, nesse momento... tem que fazer aquelas perguntas chaves. Tipo, você faz aquilo que você gosta? Sim ou não? Se você faz aquilo que você gosta ou não faz aquilo que você gosta, você tá ganhando por isso? Você tá ganhando aquilo que você gostaria ou que você merece como profissional? Então é isso. O mercado, ele, nesse momento, ele pode não estar muito receptivo pra tua área. Então, por que não? Por que não arriscar? Por que não, sabe, estender o braço e tentar voar, cara? Eu acho que é por aí. Tem gente que... não sei. Tem gente que acaba voando por conta própria e tem gente que é empurrado do ninho. Exato, né? Exato. Perde o emprego e fala assim... Cara, e aliás, quantas experiências você tem aí de gente que perdeu o emprego, aí abriu uma, sei lá, doceria e hoje é reconhecido no Brasil por causa disso, abriu franquia. Exato. Loucura, quer dizer, não era nem o plano B, era o plano Y, né? Porque o cara não tinha, né? O cara não tinha essa realidade. Aí os planos foram indo embora até o momento que aconteceu. E aí, de repente, o seu plano B, ou C ou Y, é o plano que de repente vai dar certo, entendeu? Exato. Tem gente largando aí escritórios, sabe, legais, indo pro interior pra cuidar de bicho. Mano, isso. É isso. E assim, fica claro pra mim o seguinte: não tenha medo. É isso aí. Não tenha medo. A mudança, ela vai vir e não tenha medo. Pode doer. Isso sempre, Pode né? doer, porque crescer dói, né? Cara. Porque a gente não percebeu, né? O que o nosso corpo, de fato, sofreu com o nosso crescimento. Pode crer. Tem todo um acontecimento dentro de nós e eu acho que isso é importante. Não tenha medo. Cara, é isso aí. Nosso programa tá terminando, né? Esse tema foi muito legal. Eu gosto muito de falar sobre essa realidade, de falar sobre carreira, de falar sobre guinadas de vida. Quem nunca, né? Quem nunca estudou para uma coisa, precisou se virar para outra e o plano B virou o plano A. E é isso aí mesmo, conta a sua história de vida pra gente aqui, deixa registrado nas nossas redes sociais, lá no YouTube você pode falar com a gente, fala com a gente também no Instagram, deixa seu exemplo aí e a gente segue a vida. Quem sabe daqui a pouco, daqui a uns 20 anos, a gente vai estar fazendo outra coisa. Exato, Vai estar ouvindo esse episódio achando super engraçado que a gente já mudou de vida de novo. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até o próximo episódio, pessoal. Valeu.